ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levante-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Mas note que antes eles viram, pois o texto diz que eles viram a aparência de Jesus mudar, e o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Note que o discípulo disse: como é bom estarmos aqui. Pedro falou. Aí depois, Jesus vem, toca neles e diz: levante-se, não tenham medo. Aí quando os olhos terrestres deles se abriram, eles viram apenas Jesus na forma humana ali, dizendo: ó, não tenham medo. Quando estavam descendo do monte, eles lhe deu esta ordem: não contem para ninguém que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Hoje nós contamos porque ele já foi ressuscitado e vive para todo sempre. A ele a honra e a glória. Glorificamos o seu santo nome. Amém. Irmãos, em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, a gente tem Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. E em meio à tempestade violenta que ameaçava afundar o barco onde estavam os discípulos, Jesus demonstra o seu poder sobre a natureza. E foi aí que eu trouxe a mensagem falando do Deus em carne e osso, mas também falei da soberania, do poder que ele tem sobre a natureza. Falei de Jesus na forma humana. Se der um belisco nele, ele dizia: opa, peraí, tá doendo. Mas falei de sua forma natureza, da sua natureza divina. Então, Jesus demonstra seu poder sobre a natureza, uma simples palavra. Olhe para a Gênesis e você vê Deus fazendo tudo com a palavra. Olhe para a 1 João, que diz, João capítulo 1, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Então ele tem autoridade sobre o vento, sobre o mar. Aí Jesus demonstra seu poder sobre a natureza com a simples palavra. Ele acalma o vento e o mar, deixando seus discípulos se perguntando: que homem é este que acalma o vento? Que autoridade é essa? Eles estavam cheios de admiração. Quem tem uma experiência com Jesus começa a admirá-lo. Aí nesse episódio, Jesus demonstra o domínio sobre as coisas, sobre a natureza. É um atributo exclusivo de quem? É um atributo exclusivo de quem? Gênesis diz que Deus criou o mundo, fez todas as coisas. É um atributo de Deus. Quando a tempestade se acalma, Jesus não apenas salva seus discípulos do perigo imediato, mas também revela a eles a autoridade sobre o mundo criado. E em seguida você lê, você vai ver Jesus censurando a fé dos discípulos. Por isso prego sobre: peça a Deus, que é bom em dar, com generosidade, aumenta a nossa fé. Aí nós temos Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 33, caminhando sobre as águas. Foi logo após alimentar uma grande multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E eu amo aquela canção. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Sabe, essa canção é tão linda. Jesus envia seus discípulos para outra margem